Poucas semanas são melhores para se torcer para uma franquia de futebol americano da NFL quanto a semana seguinte ao draft. Vamos lá, vai. Admite. Eu não tô nem só falando da primeira rodada. Ali tá garantida a tua estrela. A não ser que teu time tenha chocado alguns draft boards. E eu tô olhando aqui para você, Coldstream de Chattanooga. Mas no segundo dia, você também tá bem seguro de que teu time tá lá, garantindo as peças que vão estar na sua franquia pela próxima década. All Pros. Pelo menos é o que você espera até a semana seguinte. E no terceiro dia, as apostas inevitáveis. Eu não sei você, mas eu sempre acredito nos meus 7th rounders. Nunca dá certo. Às vezes dá. Alô, Jordan Mailata. Mas não é sobre isso. É sobre o que teu time acabou fazendo. O que seu time fez nesses 3 dias insanos do feriado, que não é feriado, mas devia ser feriado. E é claro que eu, Otávio Ribeiro, muito bem acompanhado da volta do homem, Flávio Merencio, para comentar tudo de melhor, pior, mais interessante e mais bizarro do NFL Draft e as melhores classes do ano de 2022. Então você já sabe, né? Estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido, começando mais um Pads e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Este é o Pads e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro. E ainda bem que tu tá de volta, Flavinho. Tô de volta, sentindo tô de falta volta. já, meu querido. Eu tava com saudade, mas voltei e vamos que vamos. E a gente voltou pra falar com vocês sobre o draft, né? Sobre o draft da NFL. Muitos times chorando, muitos times festejando. A resposta das perguntas de vocês geralmente estão no meio do caminho, ou seja, você acha que o teu time arrasou, daqui a 3 anos a gente pode olhar pra trás e pode não ser nada disso, e a recíproca também é verdadeira. Então, a gente nunca sabe. Tudo que a gente tá falando aqui vai ser projeções, mas eu tô animado pra falar de draft, que, como vocês sabem, vocês que já nos ouvem há bastante tempo, uma das minhas datas favoritas. É o feriado que não é. Vamos que vamos. Primeiro, precisa começar da forma como a gente sempre começa, com a nossa sessão Enzo de abraços efusivos. Então, primeiro abraço é sempre do nosso querido Enzo, e queria saber de você, Tavinho, quem que você tem na sua lista de abraços efusivos. Opa, Flavinho, o meu abraço exclusivo dessa semana aqui, hoje, Flavinho, vai para o nosso ouvinte, João Paulo Biagi, o queridíssimo João, o original João, tá? Por favor, não confundir com cantor, por favor. E o João tava mais do que ensandecido na última quinta-feira, Flavinho, no dia da publicação do último Pads e Regatas, porque quando ele viu que o Eagles deu um trade-up, ele falou, opa, vem coisa boa aí pela frente. A gente ainda vai falar mais pela frente o que aconteceu depois disso. Mas ele entrou num estado catatônico tão forte, tão firme, o Flavinho, que perdeu até o dia 2 e o dia 3. E quem é que tu tem por aí? Eu tenho 2. Eu tenho o primeiro salve para o nosso queridíssimo Daniel De Grandes, parte da família Pads e Regatas já, membro honorário aí do nosso podcast. DDG Report fez um trabalho maravilhoso, preparando vocês, nossos ouvintes, para o draft que vem aí. O DG tem um vasto conhecimento de college, então é sempre bom ter ele aqui com a gente. Em breve a gente vai fazer um episódio juntos. Eu Tano também, o DDG também. Com certeza esse momento vai acontecer. Tu quer se chocar mesmo? A gente tá, no dia da gravação desse episódio aqui, há 2 dias atrás estava rolando o dia 3 do draft, certo? Daniel De Grande já está olhando para a classe 2023. Esse é o nível de taradice da pessoa. Mel Kiper, Todd McShay e Daniel De Grandes ali, ó. Os 3 gigantes titãs do draft. Mas eu tenho um outro salve aqui, que vai pro nosso querido Gaúcho, um ouvinte efusivo aqui do nosso Pads e Regatas, e assíduo também. E ele veio falar comigo nas DMs, falar o seguinte, no @Pads e Regatas, inclusive, se você ainda não seguiu a gente, segue lá. Ele veio falar com a gente o seguinte, se vocês não falarem do draft do New York Jets dessa vez e falar bem, vai ter revolta nas ruas, vai ter protesto. Então, assim, a gente vai chegar no draft do New York Jets, mas obrigado, nosso querido Gaúcho, por sempre estar ouvindo e por participar do nosso Pads e Regatas. Muito obrigado. E daqui a pouquinho a gente fala do seu querido Jets. Com certeza hoje vai ter. Ô Flavinho, antes da gente começar de fato, Gaúcho, te digo uma coisa, meu nobre. A gente não só vai seguir o que você tá fazendo, como Flavinho acho que não estará presente, mas eu estarei presente. Flavinho esteve no ano passado, que
aqui é quase que tradição já, né? O Pads e Regatas Podcast tem um parceiríssimo no Jets no Ar do nosso querido JJ, né? Do João Pedro Oliveira. E aí, ô Gaúcho, essa semana, da semana da publicação desse episódio aqui, provavelmente vai estar lá disponível no feed do Jets no Ar a participação da gente aqui do Pads e Regatas, comentando nome a nome, inclusive, dessa classe do Jets. E quando eu digo nome a nome, Flavinho, tu se lembra que a gente ficou ano passado, depois de 2h30 da gravação, tentando falar o nome do Hamsan Nasiruddin? Eu lembro disso. Vamos ter isso de novo. Confere aqui e lá, Gaúcho. Pode ter certeza que tem coisa boa. 319! 319! Vamos lá, Tavinho, vamos que vamos para poder fazer a análise desse draft que tá sensacional, assim, alguns times arrebentaram na minha visão, mas vamos daí, quais são as perguntinhas, aquelas perguntinhas que você tem que são precisas. Primeiro eu preciso aqui fazer uma confissão contigo e com você que tá vendo a gente aqui agora, tá? Porque olha só, depois de 1 década e meia, não, 1 década e 3 anos, vai, eu não assisti o dia 1 desse draft, eu não estava presente, assim, minha senhora que não escute isso aqui, mas eu tava na festa do meu cunhado, rolando o jogo dos Sixers, inclusive, graças a Deus fui liberto dessa desgraça, é um jogo que ganhamos, inclusive, sempre bom lembrar, é sempre bom lembrar as vitórias, nunca é bom lembrar as derrotas. E aí, Flavinho, quando eu peguei meu celular, e aí falaram assim, olha só, o Eagles trocou a 18ª escolha, existia muita especulação sobre o que o Eagles ia fazer, se ia dar um trade down pra conseguir, né, mais picks, mais assets, ainda mais depois de ter dado um trade up pelo Jordan Davis. Já começa aqui no clubismo, tá, Flavinho, mas o Eagles me troca a 18ª escolha, a escolha de número 101, que é uma escolha de late third rounder, né? Inclusive, salvo engano, acho que é uma pick de compensação pelo A.J. Brown. E aí eu falei comigo mesmo na hora. Ok, bebi demais. Não tô vendo as coisas claras. Eu quero entender, Flavinho, primeiro de ti o seguinte. É verdade isso? Porque eu vi a galera falando, o top 10 tá tranquilo até. Não tivemos tanta surpresa assim. Mas ali na meiuca, o Eagles subindo pra pegar o Jordan Davis, o Ravens acabando tomando essa balaio aí, mas simplesmente pegando talvez um dos maiores talentos da classe no Kyle Hamilton. Quando é que você parou pra falar assim, olha só, tá bom, isso aqui tá com cara de draft, tá muito louco essa porra, porque o Adam Schefter falou que ia ser o draft mais louco dos últimos 15 anos. Tu achou isso? Cara, eu não achei que foi louco, e geralmente quando é louco pra mim, me remete a trades, né? Bastante trade pra lá e pra cá, o que tiveram algumas trades, mas eu acho que nada diferente da normalidade. O que foi totalmente diferente da normalidade foi a ausência de muitos quarterbacks, né? A gente só teve um quarterback nesse primeiro round. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o fato da gente ter talentos que eram talentos de consenso, mais de um, caindo e caindo muito. Então times tanto voltaram no draft para poder pegar esses caras ou voltaram no segundo round para poder pegar esses caras que estavam caindo e seguiram caindo. Então assim, até no terceiro round tinha gente com calibre de primeiro round. Acho que foi isso que me chamou a atenção, mas eu não achei um draft tão louco assim não. A gente não teve nenhuma trade muito absurdamente grande, né? Geralmente daquelas que os times dão 3 anos de pique, primeiro e segundo round, a gente não teve nada disso, né? Mas eu gostei do trabalho que o Eagles fez, cara, porque vocês foram muito cirúrgicos nas necessidades do time. Vocês tinham 3 necessidades bem claras, que era D-line, wide receiver e cornerback, né, para ser mais específico, né? E juntando aí o free agency com o draft, eu acho que vocês conseguiram fazer um bom trabalho com isso. E vocês tinham capital de draft também, isso é importante de dizer, né? Então acho que vocês utilizaram muito bem os picks que vocês tinham para trazer não só um cara que é um dos maiores talentos novos de wide receiver da liga, que é o nosso querido A.J. Brown, que é um legítimo wide receiver one, depois de vocês terem passado ali, pegou o Jalen Reagor há tempos atrás e falaram assim, dessa vez a gente não vai errar. E vocês também utilizaram o primeiro round de vocês, que pra mim foi o segundo melhor pick de vocês, porque o Jordan Davis é um cara que é um prospecto que a gente simplesmente não vê como seres humanos. A gente já falou sobre o Jordan Davis no passado, né? A gente não vê um ser humano com o peso dele, com a estatura dele, ter essa capacidade atlética pra correr atrás de running backs. Isso é absurdo o que ele faz. Mas o pick de vocês que eu mais gostei foi o Nakobe Dean, na terceiro round, pick 17.
2019, que é um cara que, pra mim, a gente vai olhar pra trás daqui a 5 anos e vai falar assim, como que esse cara caiu? E a razão, né, que ele caiu foi suspeita de lesão, né, de recuperação da lesão dele, ele precisa de uma cirurgia e tudo mais. Foi isso que os times relataram. Teve time que tirou ele do board e tudo mais, justamente por causa disso. Ele é um cara que não tem as melhores métricas do ponto de vista de combine, né? Ele não testa bem, mas ele tem um dos melhores instintos que eu já vi em linebackers em algum tempo. Então ele é um cara que raramente a gente vê saindo do draft, porque o cara tá em todos os lugares, em todo tempo. Ele é o cara que dava as instruções pro cara que foi pego na primeira pick do draft, que é o Trayvon Walker. Esse cara tem talento pra mim de top 10, e é assim que às vezes os times conseguem arrebentar, né? Se vocês saírem desse draft, incluindo todos os outros picks, vocês saírem desse draft com A.J. Brown, com Jordan Davis e com o Nakobe Dean, os caras sendo hit, A.J. Brown já é, né? Só ver que se vai fazer um match legal com Jalen Hurts, vocês estão mais do que bem situados para os próximos anos. Você já é um grande fã de Jordan Davis há muito tempo, né? E eu me recordo quando, logo assim que rolou, né, o Championship Game na NCAA, você falou pra mim, cara, é surreal pensar que a gente é da mesma espécie, né, mano? Eu vi uma foto, Flavinho, que é um camarada que é literalmente 1,90 m, 120 quilos, e ele parece de brinquedo perto do Jordan Davis, que tem 1,99 m e 170 quilos. Vamos ver, né, Flavinho, como você bem mencionou aí também, como é que ele vai se adaptar ao jogo da NFL, porque em questão de puxar o quarterback, não é muito a praia dele, mas não é exatamente isso, né, que a gente vai precisar de fato. Se conseguir ali cuidar ser o run stuffer que a gente espera, já tá lindo, a gente pode montar aí, o Rich Gannon pode montar um sistema ao redor dele. Agora, Flavinho, sobre Nakobe Dean, eu não tô nem acreditando ainda, meu querido. Eu não tô nem acreditando, porque quando sobrou ali na 51, você sabe que a galera da Filadélfia é emocionada. O que aconteceu? O pessoal pega, sobrou para 83, meu Deus do céu. Tô contigo, mesmo se ele acabar não se transformando, né, num jogador geracional, se for só um jogador mediano, a 83 tá ótimo, tá válido. Agora, Flavinho, vamos falar aqui de uma coisa que eu quero saber de ti, o seguinte. O que você me diz sobre Trayvon Walker como a primeira escolha overall? É sério isso? O que tá rolando, Jaguars? Jaguars, né, mais uma vez aí, né, back-to-back, com primeiras picks, né, não é surpresa pra ninguém. O time foi muito mal, ainda teve, pra não dizer outras coisas, né, o trabalho pífio feito pelo nosso querido Urban Meyer, que saiu pela porta de trás com uma sacolada de dinheiro. Trayvon Walker, ele é outro espécime desses que a gente tava comentando agora, como o Jordan Davis também é. E aí, Tavinho, você pode trazer pra gente, que você é o nosso cara das métricas, traduzidas aí pro nosso sistema métrico correto. O Trayvon Walker, ele é basicamente o seguinte, pra quem nunca viu ele jogar, ele é jogador de linha defensiva, com tamanho de linha defensiva, mas que pode jogar de defensive tackle, pode jogar de defensive end. Defensive tackle é o cara que fica no meio da linha, né, que é a posição que o Jordan Davis, que a gente acabou de falar, joga. Defensive end, que é uma das melhores posições, né, posições mais procuradas do mercado hoje em dia, tanto que a gente teve os primeiros 2 picks aí, e os primeiros 5 picks a gente teve 3 jogadores dessa posição, né, pra poder ir atrás do quarterback. Então os defensive ends vão atrás do quarterback, é a função primária deles. Mas o Trayvon Walker também pode jogar de linebacker. Existem vídeos do Trayvon Walker marcando tight end, indo marcar running back. Então ele tem a velocidade de um linebacker e o tamanho e a força física de um jogador de linha defensiva. 1,95 m, 122 quilos. 1,95 m, 122 quilos, e se move como um jogador que joga em pé, que é um linebacker. Só que com o tamanho dele, ele é jogador de linha, pode ser o jogador que a defesa precisar, na hora que a defesa precisar, porque ele tem a rapidez e ele não se perde. Então isso é uma grande vantagem para as defesas hoje em dia, que precisam ser rápidas, que precisam ser leves e precisam de jogadores híbridos. Foi isso que drivou o pick número 1. Contudo, nem tudo são flores. O outro lado da moeda é que o Trayvon Walker não tem os stats. Com tudo isso que eu acabei de falar, ele não tem os stats. Ele não tem a produção dentro de campo. Ele tem sim a produção dentro de combine, ele tem sim a produção dentro de demonstração de força e por aí.
deve ter mandado bem nas entrevistas também, mas ele não tem a produção dentro de campo. Essa é a grande preocupação das pessoas que eram mais críticos do Trayvon Walker, e eu também incluso nessa lista. Eu acho que ele era um jogador, um risco a ser tomado na posição ali entre 10 e 15 do draft. Mas como primeiro pick, os Jaguars devem ter visto alguma coisa que eu não vi dentro de campo. E ele não tem a produção dentro de campo que, por exemplo, o Aidan Hutchinson, que foi o segundo pick, que era o jogador que estava sendo... O consenso era de que ele seria o primeiro jogador a ser escolhido, ele não foi. E ele sim tem a produção dentro de campo, mas não tem as habilidades atléticas de Trayvon Walker. Flavinho, eu te pergunto para você me responder de bate-pronto. Você prefere renovar com Cam Robinson e draftar Trayvon Walker, ou se virar ali, né, depois pensar em preencher tua linha um pouquinho depois no draft e escolher um Evan Neal? Eu sou um dos maiores fãs de Evan Neal. O Cam Robinson já estava em casa, né? Isso deu a possibilidade deles explorarem outras posições. Eu acho que na posição deles o ideal para mim seria um trade back. Se eu conseguisse pegar 2 picks ali no top 10, porque tinha, né? Por exemplo, o Jets. Jets, você quer selecionar o primeiro jogador do draft? Vem aqui, entendeu? E aí talvez o quarto e a 10ª do Jets pelo primeiro pick, sei lá, em um quarto, alguma coisa desse tipo. Acho que funcionaria pra mim e eu traria mais talento, que o Jaguars precisa de mais talento. E eu não via nenhum jogador que tava muito acima de todo mundo pra ser pego como primeiro pick pro Jaguars. Então é isso. Eu tendo a concordar contigo, tá? Eu acho que o ideal seria dar um trade down, né? Porém, tava difícil. Uma porção de franquia tava querendo dar trade down e ninguém tava conseguindo de fato. Tanto que as primeiras trocas que a gente teve foram justamente por o trade up, né, do Eagles, por exemplo. Agora, só pra gente fechar aqui o Trayvon Walker, Flavinho, você falou muito bem. E além da produção, né, não tá lá de fato, confesso aí que eu fico meio preocupado como é que vai ser, né, o processamento dele pra fazer essa transição da NCAA pra NFL, né? Explosão, agressividade, estão lá. Como você falou, a velocidade, inclusive, para subir ali para um segundo nível, também tá lá. Agora, temos que ver se vai, de fato, se traduzir. Flavinho, outra pergunta aqui para ti, tá? Vamos lá. Já vou tocar direto onde machuca. Drake London, primeiro wide receiver do teu board ou só no board do Falcons? Porque, pelo que as más línguas dizem, era o alvo do Jets, tá? O Jets que foi de Garrett Wilson, que para mim e para ti foi a melhor até mesmo que a quarta escolha geral do Jets no Sauce Gardner, mas aparentemente o Jets estava de olho era no Drake London. O biotipo de Mike Evans é a única coisa que ele tem de Mike Evans, porque eu vou te dizer que o catch in traffic tá lá também. Bem, vamos falar dos pontos positivos, né? Pra quem não sabe, eu sou Atlanta Falcons, então falar do meu time, né? A gente já falou do teu, né? Era uma classe muito boa pra wide receivers, né? Então a gente teve aí 6 wide receivers no primeiro round, o que é um número absurdo, assim, né? O Drake London tava ali entre a posição 4 e a posição 5 em termos de wide receivers pra mim, tá? Ele era o quarto, entre o quarto e quinto ele tava empatadinho ali pra mim com o Chris Olave, são skill sets diferentes, né? O que eu mais gosto do Drake London, cara, é que ele não tem medo. É o tempo todo batalhando ali com os cornerbacks e ele sabe que ele precisa fazer essa batalha com os cornerbacks porque ele não tem a velocidade. Então esse é o meu ponto. Se você vai pegar esse tipo de cara, talvez esse cara precise ter um pouquinho mais pra frente no draft pra ser pego. Mas e aí o que você tem no mais pra frente, que eu digo mais pra baixo, né, no draft, depois. Você também tem no Drake London os instintos, que às vezes fazem mais sentido do que um jogador que é pura capacidade atlética. E você tem o big target, né, que é uma coisa que o Julio Jones dava pro Atlanta Falcons e agora eles também têm o nosso querido Kyle Pitts. Então o Kyle Pitts com o Drake London, com o Calvin Ridley voltando no ano que vem, depois das apostinhas marotas dele, é um corpo de wide receivers que tem tipos de habilidades complementares. Então isso é um projeto de longo prazo. Contudo, dito isso, falei da parte boa, né? Wide receivers altos que pegam touchdowns de USC me dão terror, me dão frio na espinha. Pra quem não sabe o nome, Grant Jarrett, dá uma olhadinha. Depois, era um cara que eu gostava muito no college, inclusive jogou em USC e também tinha as métricas parecidas com o Drake London. Era um que a gente chama de receiver de posse, né? Possession receiver. Você tinha um wide receiver dentro do draft, na verdade você tinha 2, na minha opinião, que tinham capacidades parecidas com a rota, com a capacidade de correr rota e bem mais completos, o jogo um pouco mais completo. Pra mim, o Garrett Wilson de Ohio State era o wide receiver mais completo do draft. E se você for comparar
os skill sets, né? Se você quiser comparar skill sets, eu gosto do Treylon Burks. Ele, pra mim, estaria à frente do Drake London, se eu tivesse que pegar. E ele também é um jogador maior, né? Um jogador também imponente. Então, pra mim, ele seria um jogador que tava à frente do Drake London, pra mim. Mas, obviamente, eu não trabalho para o Falcons e eles devem ter visto algo de diferente no Drake London. A comparação com o Mike Evans pode ser justa, mas, assim, quantos Mike Evans a gente vê, né? Quase uma década aí depois, a gente ainda tá buscando o Mike Evans no draft. Quem nunca? Agora, Flavinho, vamos ser sinceros? Temos motivos pra sorrir, vai. Esse ataque aí vai ser físico, vai ser forte, vai pegar bolas contestadas. E eu quero saber de você. Peraí, mas vai pegar a bola contestada de quem? Quem que vai passar? Em qual semana Marquitos Mariota perde o seu emprego pra Desmond Ridder? Você viu a frase? Achei forte a frase dele, Flavinho. Eu só saio daqui depois que a gente ganhar um Super Bowl. Então, a mentalidade tá lá, vai. Meu pai do céu. Eu ainda tô chocado, assim, porque, assim, o cara pique de terceiro round. O cara manda essa. Entendo, né? Entendo. Ele é um jogador com bastante experiência. Contextualizar todo mundo, né? Desmond Ridder fez um ótimo trabalho com o time de Cincinnati, né? Na última temporada do futebol americano de universidade, né? Ele era o quarterback de Cincinnati, que jogou contra Alabama, tomou um vareio, mas ele fez uma boa temporada. Ele é o tipo de quarterback que eu via, né? E já falei antes aqui no nosso podcast, eu via como um quarterback que é backup pra sempre, porque ele tem todo o que a gente chama de ativos intangíveis, né, pra um quarterback. Ele não tem o braço mais forte e agora é questão de desenvolvimento, né? Você pega um cara desse no terceiro round, você tá estimando que esse cara possa, talvez, ser o seu starter. Mas não é a mesma coisa de você pegar um cara no primeiro round. E aí vem o meu argumento, né? O Falcons tinha 2 picks no terceiro round. Sabe quem tava no terceiro round? Simplesmente o jogador com maior capacidades atléticas para a posição de quarterback no draft todo, que era o Malik Willis. E aí o Falcons não pegou. Então escolheu pegar um cara, para comparações, ele é mais perto de Mac Jones, que é um pick mais seguro do que Malik Willis, que pode oscilar mais devido às capacidades atléticas, mas também a falta de experiência, que é o que o Desmond Ridder tem de sobra. Mas além disso, no terceiro round tinha o Nakobe Dean, que é um cara da Geórgia, tava no quintal de casa. Era só pegar o cara e a gente pegou um maluco de Western Kentucky. Nada contra Western Kentucky, nada contra Kentucky do Oeste, mas Nakobe Dean é Nakobe Dean, entendeu, galerinha? Se você tiver que arriscar, acho que faltou isso pra mim, faltou isso. Faltou arriscar mais. Por isso que eu respeito mais o pick do Drake London, porque tá arriscando, beleza. Gostei do que a gente fez no segundo round, apesar da gente ter pego um cara de Montana State, que eu gosto, mas, né, não é big school, né? Mas hoje em dia não tem muito mais isso. Como o Daniel Decondes disse, ô Flavinho, se tem uma coisa que os fazendeiros sabem fazer, são bons linebackers. Dá pra confiar no querido Troy Anderson. Eu só gostaria que a gente tivesse sido um pouco mais ousado, porque nesse draft dava pra ser, entendeu? A gente tinha 2 picks de segundo round, a gente tinha 2 picks de terceiro round, dava pra ser mais ousado com os picks. A gente pode errar, a gente não tem quarterback, vai ser um ano de rebuild. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Marcus Mariota perde a titularidade até a semana 6 e depois o Desmond Ridder vai provar que é rookie e perde de novo até a semana 12. Volta, Mariota. Ai, meu Deus do céu, Flavinho. Pelo menos, ó, de acordo com o Dan Burglar, talvez o melhor manual pro draft que a gente tem hoje disponível, né, no mercado, o The Beast, inclusive, não sei se você chegou a ver, Flavinho, o Leslie Snead, né, o general manager do Rams, saiu uma foto dele com o filho dele e o filho dele tava mostrando justamente o The Beast do Dan Burglar. Flavinho, apesar dos pesares, o Dan considera o Atlanta Falcons como a 8ª melhor classe desse draft, tá? Temos bons valores ali no Arnold Ebiketie, né, o edge rusher de Penn State, e vou te dizer que o Troy Anderson é a aposta de Daniel Degrandes, ô Flavinho, pra ser o novo, ai meu Deus do céu, como é que é o nome daquele menino que é do middle linebacker do Bengals, gente? Acabei de esquecer o nome. É o Nick Virgil? Não, o que fez a falta que não foi falta, sempre bom relembrar aqui, no finalzinho do Super Bowl, que chamaram a pass interference, que não foi nada, ou deram holding, agora eu não me lembro. Logan Wilson. Temos apostas aqui, tá, Flavinho? Gosto bastante. Agora, tivemos apostas também, ô Flavinho, pelo lado do Seahawks, porque o Seahawks, vamos lá, você falou, né, o Falcons podia ter dado um flyerzinho, né, no Malik Willis, fosse na 74ª, né,
ou na 82ª. Mas e se eu te falar que o Seahawks passou 4 vezes o Malik Willis, tendo no QB Room Drew Lock e Geno Smith? Tu acreditaria? E eu quero saber o seguinte de você. O que tá acontecendo? Os caras vão pantear mais um ano aí, porque ninguém fez troca pelo Baker Mayfield até agora. Então, assim, eu queria saber de você quem foi o melhor nome dessa classe do Seahawks, que claramente faltou um quarterback. Pra mim essa é a franquia que vai tancar a temporada. Quiser vender pra mim que o Drew Lock é franchise quarterback, a gente não consegue nem começar uma conversa. Eu não acredito, então não tô nesse time. As escolhas que eles fizeram demonstram que eles claramente não querem um quarterback pra agora. Eles querem pegar os piques deles, valorizarem ao máximo os piques deles pro próximo ano, que é uma classe melhor de quarterback. Então, assim, que é o headline da próxima classe é possivelmente o Bryce Young de Alabama, que eu tenho as minhas dúvidas, mas tudo bem. É um outro papo, outra cerveja, no ano que vem a gente conversa. Agora, o melhor pick do Seahawks pra mim é claramente o Charles Cross. Adoro o Charles Cross e acho que é um dos tackles que é plugar e 10 anos pro carinha pelo menos ali. Eu até consigo entender, tá, Flavinho? Os caras foram atrás de posições de valor, né? Em tese, em Charles Cross ali, eles estão pensando ali pra left tackle, né? Pra acabar assumindo o lugar do Dwayne Brown. E eles também conseguiram ali no Abraham Lucas, de Washington State, talvez a resposta ali pra right tackle. Então, assim, eu consigo entender o que o John Schneider tá tentando fazer, porque no final das contas, vamos ser sinceros aqui, esse elenco do Seahawks é um desastre. Então, assim, os caras precisavam de ajuda em praticamente todas as chamadas premium positions, né? À exceção de wide receiver. Pelo menos, eles aparentemente adereçaram essas defasagens, né, do elenco. Agora, vamos comentar uma coisa aqui. Se você tiver que dizer pra mim qual foi o running back que melhor se deu ao final desses 3 dias, quem seria ele? Cara, essa é uma ótima pergunta. Porque dos caras top 3 running backs que eu tinha na minha board, nenhum deles eu achei, né, na minha opinião, que foram para lugares bons para ser running back 1. Eu não gosto tanto dos running backs desse ano para ser running back 1. Então, assim, acho que tem um potencial, mas eu não gosto de ninguém muito. Assim como eu não gostava do Najee Harris no ano passado e, ok, não gostava não, né? Eu não achava que era, oh my God, o Adrian Peterson de novo aqui, entendeu? Ou igual eu gostava do Zeke Elliott vindo da faculdade, né? Mas os caras que eu gostava eram o Breece Hall, de Iowa State, Kenneth Walker, de Michigan State, e eu gostava também, tem um maluquinho que eu gosto também, eu vou falar já, mas eu gostava do Zamir White, de Georgia. Só para trazer para o nosso ouvinte aqui, respectivamente, foram para New York Jets, Seattle Seahawks e Las Vegas Raiders. Eu devia ter falado, inclusive, os times. Tem um cara que eu gosto bastante, ele é da South Carolina, e foi pro Patriots. O nome dele é Kevin Harris. Ai, que desgraça. Nesse momento aqui, você que tá ouvindo, sabe que eu estou já nervoso, porque eu tava pensando nesse nome para ser meu estilo do draft da liga que eu tô com o Flavinho, de algumas das ligas que eu tô com o Flavinho, e eu já sei que Flavinho escolhendo na minha frente não vai sobrar. Que merda. O lado bom, cara, disso é que... Lado bom, assim, mas pra você, que o Patriots tem um estábulo de running backs, mas eles continuam draftando running backs e O-lines. Sempre, né? Pra vocês terem uma ideia, eles têm o Damian Harris, que eu considero como um running back 1. Aí eles têm o Ramondre Stevenson, que era uma das steals do draft do ano passado, que eu não consegui pegar na nossa fantasy. E agora eles têm o Kevin Harris, que é um cara que eu gostei bastante, que é só pra um nome aí de flyer round pra vocês. Então, assim, o Raiders, eu acho que talvez o Zamir White seja o cara que tá melhor colocado ali, porque o Raiders, ele declinou a opção de 5º ano do nosso querido Josh Jacobs. E o Kenneth Walker tá numa running back room com o Rashad Penny, que teve a temporada dele, sei lá, depois da 7ª temporada o cara teve um ano de breakout. E o nosso querido Chris Carson, que quando tá dentro de campo é um running back 1. É esse, ele tá mais fora do que dentro do campo. E o Kenneth Walker é só pra ficar claro, né, pra todo mundo saber, o Kenneth Walker é o running back com mais jardas desse draft. Então ele é um cara que constantemente consegue mover palitinhos e é um cara produtivo, é simplesmente produtivo. Mas o Breece Hall é o cara mais talentoso, que é o cara que o Jets pegou. Apesar de eu comparar ele com o Travis Etienne do ano passado, me lembrou o estilo de jogo.
Mas o Breece Hall eu acho até melhor, na real. Então é isso. Essa é a minha análise dos running backs. Agora, Flavinho, já que você trouxe aqui o nosso querido Pierre Strong e Kevin Harris, o que o New England Patriots fez esse final de semana, esses últimos 5 dias aí? Tudo bem, eu não tô querendo falar aqui mal do Cole Strange, né, o guard de Chattanooga, foi escolhido na 29ª escolha. Se você não viu ainda, tem um vídeo maravilhoso do Leslie Snead, né, com o Sean McVay, e eles falam, pô, a gente achou que ele fosse sobrar pra 104, mas de fato os caras adoram ele. Só que, Flavinho, o meu problema não é nem com o Cole Strange, tá? Meu problema aqui é com essa classe idosa do Patriots. Jack Jones, 24 anos quando for calouro. Cole Strange, 24 anos quando calouro. Marcus Jones, 24 anos quando calouro. Pierre Strong, 24 anos. Bailey Zappi, 23 anos. Equan Thornton, 22 anos. Então, assim, eu sei que o tio Bill, ele faz o draft dele, mas eu quero saber de você se é a pior classe desse ano. Essa pergunta, ela é complicada, mas eu acho que tá? Só pra vocês terem ideia, o tio Bill draftou um rapaz, o nome dele é Sam Roberts, defensive tackle, é de Northwestern Missouri State University. É o equivalente ao cara jogar na 4ª divisão do campeonato paraense de várzea. O cara quase da Universidade de Valença aqui no Rio. Entendeu? O cara jogou, porque o tio Bill pegou um cara de Iguabinha, entendeu? É isso que ele fez. Então, assim, nada contra. Ótimo dia pra família Roberts. Tio Bill realizando sonhos. Mas, cara, eu não entendi nada do que foi feito. Pegamos mais um wide receiver que provavelmente vai ser bust no segundo round. Tio Bill pegando o wide receiver no primeiro round já é ruim. No segundo round, o retrospect dele é horroroso, pegando o wide receiver no segundo round. Então, assim, tá tudo errado. Primeiro ele foi lá e pegou no primeiro round, ele pegou um guard para substituir o Shaq Mason, o que é compreensível. Ele pegou um cara que estaria disponível no terceiro round. E aí ele poderia ter pego um wide receiver no primeiro round. Se a gente for olhar aqui, Flavinho, o Patriots tinha escolhido de número 85. O Rams estava almejando usar 104 no Cole Strange. São 21 escolhas. Não, são 19 escolhas depois. Então, assim, você tá certo. Acho que ia sobrar, cara. Eles foram de necessidades, né? Então, eles foram de need. É isso. Pra poder compensar a perda do J.C. Jackson, eles foram no terceiro e no quarto round, 2 cornerbacks. Bem, primeiro, os caras têm que ser bons. Segundo, eles vão ser tão bons quanto o J.C. Jackson. Segundo, quando? Terceiro, na verdade. Quando que eles vão ser tão bons quanto? Em 2 anos, talvez, eles sejam produtivos? Bem que o Bill é um gênio da defesa e tudo mais, mas enfim. Foram de need no primeiro round, pra poder compensar a ausência do Shaq Mason, que eles também não queriam pagar. Depois foram de wide receiver, que eles precisavam. Vai ser bust. É a única coisa que a gente sabe desse draft, que esse cara vai ser bust. Coitado do Tyquan Thornton. Depois foram de need de novo, com Marcus Jones e Jack Jones, de cornerbacks, no terceiro e no quarto round. E aí teve, além do Pierre Strong, né, que a gente já falou de South Dakota State, eles tiveram no quarto round uma escolha peculiar, vamos dizer assim, de Bailey Zappi, que tá no livro do tio Bill. Se você tem um quarterback, você drafta mais quarterbacks pra poder deixar o cara puto e pra criar competição lá dentro. O que ele quer é criar o caos. E aí depois, ele queria a figurinha repetida de novo. E aí ele foi de running back de novo no 6º round. Então, assim, pegou 2 running backs, 2 quarterbacks, 2 cornerbacks, 1 quarterback. Assim, não entendi nada. E no 6º, o melhor pick do draft, que é o nosso querido Sam Roberts, na pick 200, defensive tackle, de novo, Northwestern Missouri State University. É o equivalente de Iguabinha aqui no Rio. Flavinho, vamos lá. Eu preciso que você ranqueie pra mim, Gaúcho. Aguarda, tá? Relaxa. Mas eu preciso que você ranqueie aqui 3 das melhores classes desse ano. E eu tô falando aqui da galera do Baltimore Ravens, que como a gente já mencionou, foram de Kyle Hamilton, Tyler Lindenball, David Ojabo, Travis Jones, Daniel Faalele, entre outros, tá? Vamos botar aqui o Charlie Kolar, que eu gosto também. E vamos aqui dar uma representação pro meu menino de Penn State University, o Jordan Stout, Panther. O primeiro Panther a sair, inclusive, tá? Agora, Flavinho, eu quero que você me bote aqui. Temos o Ravens, temos Detroit Lions, que sobraram. Fico feliz, tá, Flavinho? Fico feliz pelo Dan Campbell, porque caiu na mão deles o que você costuma falar, né? O melhor jogador, talvez, do draft, e ainda cria da casa.
direto de Michigan, Aiden Hutchinson. Subiram, né? Puderam se dar o privilégio, porque não vão estar competindo por nada, para ir atrás do Jameson Williams, de Alabama. Também foram de Joshua Pascal e o Kirby Joseph. Tô falando aqui só os principais, tá? Na minha visão. Se você tiver outro nome, fica à vontade para trazer. E a terceira franquia aqui é o Kansas City Chiefs, que adereçou as necessidades. E foi aqui, das escolhas que eu queria destacar, o Trent McDuffie, cornerback de Washington, o George Karlaftis, né? O edge rusher de Purdue, o Sky Moore, que a galera tava encantada e tava subindo bastante aí nos últimos mocks, wide receiver de Western Michigan, e o Leo Chanel, linebacker de Wisconsin. Eu quero que você me ranqueie essas três aí. Quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é a terceira melhor classe dessas aí? Pra mim, Baltimore Ravens, desses três, é o melhor. Eles foram cirúrgicos, esperaram a maioria dos caras caírem pra eles. Eu imagino que a hora que... eu até nem vi o vídeo, mas a hora que o Kyle Hamilton apareceu na 14, esse é um cara que tem um talento de pick 3, talvez fosse o melhor jogador do draft, ponto. A posição de safety tá desvalorizada. Se ele fosse cornerback, por exemplo, talvez ele seria o primeiro jogador a ser escolhido, porque ele tem esse tipo de talento. Ele é um safety daqueles que você faz na impressora 3D ou no seu videogame, que você coloca 99 pra tudo. Ele seria um 99 overall no college. A pick 14 ainda, né? E depois, Tyler Linderbaum, que é um dos caras que eu mais gostei de ver, muito sólido, e me lembra o Jeff Saturday, jogador aí de Hall da Fama do Colts. E tem uma coisa ainda, né, Flavinho? Essa escolha aí do Tyler Linderbaum, de número 25, foi uma tremenda de uma manta, porque eles mandaram o Hollywood Brown, Marquise Hollywood Brown, pro Arizona Cardinals, por uma escolha de primeira rodada, um cara que foi quarta rodada. Que trabalho do Ravens. O Cardinals tá querendo ficar mais dinâmico, né? E o Hollywood Brown, quando tá em campo, é dinâmico mesmo. Quem sentiu bastante foi o Lamar Jackson. O Lamar Jackson não gostou em nada disso. Mas ele vai gostar de ter o Tyler Linderbaum na frente dele o tempo todo. A razão pela qual ele caiu, né? Porque ele joga de center. Mas aí a gente tem história de sucesso com o Creed Humphrey no ano passado, né? Que talvez tenha sido um dos melhores steals do draft dos últimos anos pelo Chiefs. E ele tem um talento um pouco menos prototípico. Não sei se isso existe nessa palavra em português, mas no inglês existe. Ele não tem o corpo de protótipo de um cara igual o Evan Neal, por exemplo, igual o Charles Cross, mas de toda forma vai ser apto e vai jogar por 10 anos aí, talvez 15. E na 45, uma das picks que eu mais gostei, que foi o David Ojabo, ele é um cara que seria talvez top 15, mas mais realisticamente top 20. Ele tem uma das melhores capacidades atléticas do draft inteiro. Os coaches falavam muito quando jogavam contra a Michigan do Aiden Hutchinson, mas falava assim, o nosso plano de jogo é pra parar esse cara aqui, porque ele é fio desencapado, ele é uma bolinha de fogo, que é o nosso querido David Ojabo. E até por isso, né, o cara rompeu, infelizmente, o tendão de Aquiles. Ele joga de forma muito agressiva, né, e vai ficar um tempinho fora. E eu queria também mencionar o Daniel Faalele. Assim, se você não sabe do rapaz, o cara é uma pedra, uma rocha. Mais um offensive tackle que o nosso querido Ravens roubou de todo mundo. Esse é um cara que vai estar, eu acho, vai ser um starter por mais de 10 anos também. O cara é 6'8", 384 pounds. Tá vindo? Faz a conversão pra gente. A gente tá falando de um camarada de 2 metros e 3. Quantos pounds, Flavinho? Peraí. 384. Não, isso é impossível. Isso é impossível. 384 pounds. Não, isso é impossível. A gente tá falando literalmente de 192 quilos distribuídos nesses 2 metros e 3. É impossível. E Flavinho, só pra fazer um adendo aqui, que você mencionou muito bem o Ojabo, ainda tem uma coisa que eu acho que vai ser maravilhosa pra ele. O defensive coordinator dele é o mesmo, vindo de Michigan. Então, assim, excelente, né? Eu tô vendo fotos do Daniel Faalele e é absurdo como ele se parece frente a frente com um defensive tackle, que ele faz o cara ficar pequenininho, né? Achei que você fosse falar que ele incrível como ele se parece com uma Brastemp porta dupla. Aquela que sai gelo e tudo, né? Exato, na porta. Pois é, exatamente. Mas só pra falar um pouco, passei muito tempo no draft do Ravens, que eu sou muito fã dos caras, os caras são muito bons no que eles fazem. Detroit Lions, como você já mencionou, os caras mandaram bem, achei eles um pouco agressivos demais pelo Jameson Williams, né? Apesar de
todo mundo fala muito bem desse cara, fala que ele é um superstar e um wide receiver. Eles também pegaram o DJ Chark, do Jaguars, então, se você for pensar, né, eles têm o Jameson Williams de um lado, apesar dele vai ficar fora um tempo, né, o Amon-Ra St. Brown no slot e o DJ Chark do outro lado, juntando com o TJ Hawkinson, você tem um ataque muito bom pro próximo quarterback do Lions, que não é o Jared Goff. E Aiden Hutchinson, talvez o jogador que talvez merecesse mais em termos de currículo para ser o primeiro pick, eles pegaram na posição 2, mais um bom trabalho do Lions, tá? E em terceiro lugar eu colocaria o Chiefs. O Kansas City Chiefs, que foi para necessidades, eu achava que eles poderiam ter sido mais agressivos. Eu acho que eles estão brincando com o perigo, para falar a verdade, com relação a substituir o Tyreek Hill. Apesar de tudo que eu acho do Tyreek Hill fora do campo, né? Quem quiser procurar, procura. Ele é um jogador que não existe igual. É simples assim. Ele é um jogador único, ele é um unicórnio, e ele faz um passe de 5 jardas ser transformado em 50, melhor do que qualquer outro jogador na liga inteira. A melhor capacidade de esticar verticalmente, né, o campo. E ele é um jogador diminuto, né? Ele é um jogador pequeno em termos de estatura, mas isso não importa muito quando você pula tão alto. O lado ruim, né? Só pra contextualizar a galera. Na posição 21, 6 melhores wide receivers já tinham saído, né? Na posição 21 que eles estavam. Mas você também estava cheio de pique. Então você poderia ter pulado pra cima, sido agressivo, pra pegar um cara tipo o Chris Olave, que acho que seria excelente na mão do Patrick Mahomes. E aí eles leram a draft board, viram que não tinha um wide receiver que faria sentido pegar na 21, não fizeram o trade back e ficaram com o Trent McDuffie como corner. Depois foram na 30, eu achei que foi até uma melhor pick do que a 21, que é o George Karlaftis, que é um cara que vai jogar desde o primeiro dia. É um cara que tá sempre, ele sempre dá o melhor dele em todas as posses. E na terceira, né, na terceira pick deles, que foi no segundo round, a pick 54, eles pegaram o Sky Moore, não foram agressivos de novo jogando pra cima, né, trocando, né, pra cima do draft pra pegar alguns dos outros wide receivers disponíveis. Eles esperaram cair o Sky Moore de Western Michigan, que é um jogador também predicado na agilidade, mas ele não é e não vai ser o Tyreek Hill. Então eu tava esperando o Chiefs sair com um wide receiver 1 do draft. Eles não fizeram isso. Eu vou chamar a atenção também pro Brian Cook, de 62. Pra mim, era um dos top 3 safeties do draft. É um draft muito bom de safeties. Você pegar um cara igual o Brian Cook, que pra mim tem talento de primeiro round, em outro mundo onde os safeties são mais valorizados, pra mim é isso. Essa é a análise do Chiefs e desses 3 times. E, Flavinho, pra gente fechar aqui, antes de a gente dar o nosso famoso crunch time, que eu sei que você tá esperando, chegou a hora, Gaúcho. Você sabe que essa hora é sua. Essa hora é sua, essa hora de JJ, essa é a hora do torcedor do Jets meter a peita orgulhosíssimo, porque, Flavinho, acho que a gente tem um consenso aqui, né? Vai sair muita coisa boa ainda no @Pads e Regatas, o Mikezito tá preparando uns cards especialíssimos do draft, e aí ele falou pra gente assim: façam uma lista em consenso de 5 picks que vocês adoram. A gente demorou um pouquinho aqui pra chegar no nosso consenso, né, Flavinho? Mas eu acho que a gente tem um consenso muito fácil ali no New York Jets como a melhor classe desse draft. Simplesmente os caras, inclusive no Pitaco de Gaúcho, concordo, tá? Saíram com talvez o melhor cornerback da classe, com o melhor wide receiver da classe, com o terceiro melhor edge rusher da classe, com o melhor running back. Que é isso, Flavinho? Joe Douglas Masterclass? Cara, o Jets tava nesse draft. Eu ainda não acredito na trade que eles fizeram pra poder voltar no primeiro round. Cara, eu fiquei impressionadíssimo. Eu falei assim, como que vocês deixam eles voltarem no draft pra pegar o nosso queridíssimo Jermaine Johnson? Tinha gente cogitando o Jermaine Johnson na 4, Flavinho. Aí eu acho que seria bem Raiders da parte deles. Mas ele era, na minha visão, um jogador que não me surpreenderia se eu visse ele draftado na top 15, talvez ali no final da 10ª, até a 10ª pick ali e tal. Mas você pegar esse cara na 26, é absurdo o que eles fizeram. Flavinho,
No dia 3, o Joe Douglas, né, apareceu, né, no NFL Network pra comentar o draft. E o melhor foi ele comentando, a gente chegou lá e o cara tá ainda disponível. O Robert Saleh chegou e falou, pelo amor de Deus, ok, vamos lá, vamos dar um trade-upzinho aqui. E é o jogador, o Robert Saleh continuar construindo a defesa dele, né, que ele é um jogador, um técnico, melhor dizendo, com características defensivas, né, a especialidade dele é a defesa, né. O Jets deu um show, melhor time em termos de draft. Nosso querido Gaúcho falou aqui que eles pegaram o primeiro wide receiver, primeiro cornerback, primeiro running back, terceiro melhor edge e o segundo melhor tight end. Você concorda com isso que o nosso querido Gaúcho falou sobre o draft? Sobre o Jets? Eu queria saber de Gaúcho, inclusive, Gaúcho, fique à vontade para comentar no post desse episódio aqui quem é o preterido da trinca de defensive ends que você tá excluindo para botar o Jermaine Johnson. Eu tô bem curioso. Sinto que aqui um cheirinho de Trayvon Walker, mas eu vou te dizer, Flavinho, eu não consigo entender muito bem o Jeremy Rucker, sabe? Assim, eu entendo, mas eu não sei se de fato vai ser de fato o top da classe. Porém, ainda bem que sempre há porém, eu acho que de resto, tá muito certo, tá? Pra mim, o Jermaine Johnson também estaria na frente no meu board aqui do que o Trayvon Walker. Eu sei da idade, por favor, eu sei da idade. Agora, o Breece Hall, Flavinho, eu vou te dizer que pra mim, cheira estrela, cara. Eu juro pra você, e nada contra Michael Carter, e eu não tô falando aqui o Michael Carter um cornerback, tô falando aqui o Michael Carter o running back, mas eu acho que essa posição aí é do Breece Hall pra ele perder. O cara que correu 4.39 40 yard dash, sabe? O cara é de fato multitalentoso, sabe? Eu real gosto muito. Então, assim, pra mim, o Jets foram só 7 escolhas, tá? Inclusive, ano passado, eu nem me lembro quantas escolhas a gente comentou no @JetsNor, mas... Eles tinham bastante picks também. Mas essas 7 escolhas, Flavinho, foram as 7 dentro do top 120. O Jets se deu bem demais por valor, pelas posições, pelas needs adereçadas. E eu tô contigo, tá, Flavinho? Tô muito ansioso pra ver essa conexão Wilson. Nossa, super. Sauce Gardner, pra mim, é stud, é cornerback número 1, ele tem a mentalidade pra isso. Você não tem sócio no nome à toa, né? É verdade. É verdade. Primeiro cornerback, primeiro wide receiver, talvez seja o segundo melhor rusher da liga. Do draft, na real. Depende de como você avalia o Kevon Thibodeau. Breece Hall, primeiro running back. Então, assim, Jeremy Rucker, eu acho que é questionável, mas assim, do terceiro round pra lá, eles tiveram 4 picks antes do terceiro round e acertaram em todos eles. Esse não é um draft A+, forço, né? A gente não sabe o futuro, tem muitas variáveis, né? Então, a gente só avalia o valor do pick versus onde ele foi escolhido e a produção dele no college. A gente não tem como saber se o cara vai virar estrela de verdade ou não, mas é isso, essa que é a parte legal do draft. Na semana seguinte ao draft, a gente tem só escolhas Hall of Famers, isso é bem verdade, mas vai virando fio da navalha, sabe? Você vai chegando de novo ali bem na meiuca. E gostei bastante também, tá, o Flavinho e o Dan Burglar, ele já vinha mencionando há algum tempinho já o Michael Clemens, né, que é um camarada extremamente longo, 263 pounds, então a gente tá falando de 130 quilinhos aí, edge rusher de Texas A&M, inclusive compara-se bem, né, com o John Franklin Myers, que também é do Jets, então assim, ótimo valor para uma 4ª rodada, na última escolha do Joe Douglas, então 10 de cabo a rabo. E se você quer saber um pouco mais, se você quer ouvir um pouco mais sobre essa classe, não deixa de ouvir a participação da gente aqui do Pads e Regatas na galera do Jets no ar. Flavinho, tá na hora, tá? Tá na hora dele. Tá na hora do brabo. Tá na hora do Crunch Time! It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Flavinho, me diga o seguinte, na lata, direto, quem se tornou contender passados os 3 dias do draft? Olha, essa pergunta é uma pergunta importantíssima. Se tornar contender, tô indo na semântica, né? Se tornar contender significa que não era antes. Então, dentro desse predicado, eu tenho que dizer Denver Broncos. Por que Denver Broncos? Porque o Denver Broncos já tinha as peças ofensivas que eu gostava, adicionou o Russell Wilson, que não necessariamente pelo draft, mas você trocou draft capital para pegar ele, então eu preciso incluir isso na análise. No draft, eles endereçaram o lado defensivo da bola. Então, isso complementou ainda mais
o que ele já tem. Então, olhando pro time dos Broncos, você tem ali 6 ou 7 pessoas, 6 ou 7 caras que são studs. O Patrick Surtain, inclusive, foi um hit. E chama atenção obviamente, pro Nick Bonito, de Oklahoma, que é um cara que eu gosto muito, capacidade atlética lá em cima, talento de primeiro round também, que é um edge. Pra mim foi, e eles foram, assim, pesados, assim, pro lado defensivo. Pra mim é isso. Pra mim é Denver Broncos. Pra você. Me permite? Não, tô brincando. Vai. Tô brincando. Não vou fazer isso, eu te juro. Vocês foram em time de playoff no ano passado, pô. Sabe o que eu fico meio tenso, Flavinho? O A.J. Brown se cria bem ali, né, na meiuca, né, do campo, né? Como é que isso vai ser com o Jalen Hurts? Mas tudo bem. Mas eu vou dizer que o meu Philadelphia Eagles, Flavinho, é um dos grandes candidatos aqui, tá? Se torna aí... Mentira, eu não vou botar aqui. Mas eu acho que o nosso querido Baltimore Ravens vai sair de último da AFC Norte, primeiro, tá? Na minha opinião, apesar da gente ainda ter, né, essa lacuna nos wide receivers, eu gosto muito do que a gente ainda vai ver pela frente do Ravens. E apesar do Kyle Hamilton, né, ter vindo pra desempregar o Chuck Clark, eu acho que eles ainda conseguem tirar um valorzinho aí. Chuck Clark pelo Jalen Reagor? Quem diz não? Eu. Quem diz não? Eu. Todos. E Flavinho, pra gente fechar de vez, agora é o Crunch Time com a nota e me cobra. Quem será o Bush dessa classe? Antes disso, eu só queria reforçar que eu vou botar uma nota e me cobra aí. Se o Jarvis Landry for pro Baltimore Ravens, é hit. Eu quero esse jogador que eu gosto muito de ver jogar, Jarvis Landry no Baltimore Ravens. Tem a cara do Baltimore Ravens e o Baltimore Ravens tem um buraco gigante, uma cratera em wide receiver, entendeu? Então, assim, foi a única posição que eles não conseguiram endereçar da forma que deveria. Ainda trocaram o Marquise Brown, né? Beleza, agora vamos voltar pra sua pergunta. Só uma aspas bem rápida. O bust do draft. Cara, tem um que tá piscando muito óbvio na minha cara. Eu não vou fugir dele. É a pick 1, cara. A pick 1, você pegou um cara... Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. Eu, como ex-atleta, eu já me deparei em algumas vezes... Vem o outro time, vem o time visitante, e aí os caras no aquecimento, os caras estão dando a vida. E aí tem um maluco gigantesco correndo de lá pra cá, maluco forte, não sei o que, e tu vê o cara aquecendo, tu fala, meu Deus do céu. E aí o cara vai pro jogo e o cara robótico não performa, o cara simplesmente só tem a estrutura corporal ali, mas não tem a malemolência, entendeu? Então eu acho que o Trayvon Walker, ele me lembra, trago esse cara, né, porque me marcou bastante, me lembra, tem cheirinho de Vernon Gholston, que é um cara que era rápido, é um cara que era bom pra caramba nos combines. Você olhava pro cara e falava assim, meu Deus, esse maluco foi esculpido em pedra, e realmente ele não tinha jogo de cintura nenhum, ele só tinha mesmo a capacidade atlética, mas não era um jogador de fato. Então esse me cheira Trayvon Walker na pick 1. Por que eu perguntei primeiro pra você? Eu devia ter falado aqui pra pegar essa barbada, tá? Essa barbada não. Tamo aqui botando o famoso a pulga atrás da orelha do Trayvon Walker. Se ele estiver ouvindo, vai vir mordido pra temporada. Flavinho, a gente convidou aqui, teve o privilégio de estar na presença de Dandão Podfado no episódio 58, falando do Pittsburgh Steelers. E eu vou dizer pra você que, pra mim, o Bush será, tá pronto? Kenny Pickett, as menores mãos do draft, pelo amor de Deus. Ok, eu sei que ele tem uma boa acurácia, né, tem uma boa mira, mas eu não sei se era esse prospecto todo não que a galera via pra ser o primeiro quarterback a sair. E segunda coisa, Flavinho, pra mim, quando o Steelers escolheu na 20ª o Kenny Pickett, eu fico imaginando o que deve ter se passado na cabeça quando chegou na escolha 84, quando eles escolheram o DeMarvin Leal, OL de Texas A&M, quando eles pensaram assim, putz, Malik Willis ainda tá disponível aqui. Será mesmo que eu precisava escolher o Kenny Pickett na 20ª? Eu estou dando um double down aqui na entropia, finalmente chegando a Pittsburgh, e não vai dar certo, não vai fardar menino Kenny Pickett. Essa é a minha aposta, esse é o meu anota e me cobra. Muito bom. O nosso querido Kenny Pickett, ele é um
Lado bom, os Steelers não teve que trocar nada, só esperaram cair. O cara caiu e eles pegaram o jogador deles. Todo mundo achava que eles iam de Malik Willis. E eu achava o Malik Willis um pouco melhor do que o Kenny Pickett. Mas o Kenny Pickett talvez seja o prospecto mais polido. Na minha visão, eu comparo o Kenny Pickett com o Desmond Ridder. O Kenny Pickett um pouquinho à frente, mas eu acho que é esse tipo de prospecto seguro que você pega que tem cheirinho de backup. Mas como o Kenny Pickett deu a sorte de vir numa classe em que o talento de quarterback era bem pequeno, se transformou num jogador de primeiro round. E assim, bizarro ter só um quarterback no primeiro round. Tá, isso foi bizarro mesmo. Mas ele tem a carinha de Andy Dalton, tem uma carinha ali de... Se ele for Andy Dalton e Derek Carr, tá lindo, tá ótimo. Mas eu gostei, cara, do resto do draft do Pittsburgh. Eu acho que eu não gostei do Kenny Pickett, necessariamente, mas eu gostei do resto do draft. Então, principalmente segundo e terceiro round, eu gostei muito de George Pickens da Geórgia. Gostei bastante do DeMarvin Leal, que até 4 meses atrás era rumor de que ele era top 10. Um grande talento que caiu bastante no processo de pré-draft, né? E teve problemas com consistência, né, ao longo do ano. Mas é o tipo de jogador que o Pittsburgh Steelers transforma em uma estrela. E um grande shout-out aqui pro nosso querido Connor Hayward, na posição 208, que era o fullback número 1, né, da classe, e vai se juntar ao irmãozão dele, que é o irmão do Cam Hayward, que joga no Pittsburgh há bastante tempo e é um stud também. Studzaço, Flavinho. E por favor aqui, tá, só pra você nunca se esquecer, a gente não tá querendo fazer aqui de fato uma avaliação, a gente tá dando as apostas aqui pra Bush, mas de fato a avaliação de quarterback é algo extremamente difícil e a gente não vai ser arrogante de dizer que o cara vai ser de fato um Bush, mas não custa nada, né? Uma coisa eu dou pro Kenny Pickett, tá? Deu bem, que tá numa organização extremamente forte, organizada, né? Organização organizada é ótima, né? Tá numa franquia extremamente organizada, tem liderança e tem um técnico excepcional no Coach Tomlin. Então, assim, vamos ver. Mas ainda assim, é minha aposta pra Bush desse draft, dessa classe. Então vamos que vamos. Tavinho, fala pra galera onde que eles podem achar os nossos conteúdos pra gente poder finalizar hoje. Primeiro te agradecer, você que chegou até aqui. Gaúcho, sei que demoramos, mas chegamos aqui no nosso querido New York Jets. Agora, melhor pro final. Exato, melhor sempre fica pro final. Lembrando você que você pode acompanhar. Você se lembra que eu falei durante esse episódio que o nosso stag do Peds, o @MikeZ, tá fazendo um trampo maravilhoso ainda aí por vir. Você já deu uma olhada nos cards incríveis, né, que saíram pré-draft. Espera que vem coisa mais sensacional ainda no pós-draft. E você sabe onde é que você acompanha isso, né? É só você seguir o @PedsRegatas em todas as redes sociais, seja no Twitter, seja no Instagram. A gente também tá lá no Facebook e no YouTube pelo Peds e Regatas Podcast. E você sabe que nas melhores casas do ramo, onde quer que você escute teus podcasts, a gente vai estar presente toda quinta, às 17 horas. E lembrando a você, né, Flavinho, se você quiser mandar um e-mail pra gente, não, vocês só falaram besteira nesse episódio de hoje, você sabe onde é que você pode xingar a gente à vontade, né? No pedsregatas@gmail.com. E a gente troca aquela ideia, a gente faz aí um bem bolado bacana. Flavinho, que prazer tá contigo aqui. Que prazer é passar mais um draft e estarmos juntos pelo segundo draft do Peds e Regatas Podcast, meu querido. É isso, é sempre um prazer. Obrigado a você que tá acompanhando a gente até agora. Grande abraço e peace.